Olá pessoal, aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos fazer a correção lá do capítulo A Independência como Processo. A questão 1 fala o seguinte: identifique a influência dos ideais iluministas nos processos de desintegração da América Hispânica e América Portuguesa. Bem, pessoal, aqui podemos destacar que enquanto temos uma clara influência do iluminismo dentro da América Hispânica, com destaque para os regimes republicanos e democráticos adotados no Brasil, ou seja, na América Portuguesa, a ação de um sistema monárquico e a instauração de um sistema monárquico acaba deixando de lado os moldes definidos pelos burgueses, tendo a reafirmação do absolutismo europeu. E isso é um reflexo lá do período conhecido como período joanino, ou seja, o período que temos a coroa portuguesa liderando o seu reino, tendo o Brasil como ponto central do Reino de Portugal. Já a questão 2 fala o seguinte: observe os mapas da América antes e depois dos processos de independência no século XIX. Do lado esquerdo aí vocês podem ver os domínios coloniais da América e da América Portuguesa e da América Espanhola, e do lado direito nós temos os estados formados lá no século XIX a partir das emancipações da América Portuguesa e Espanhola. Então, observando lá o mapa, vamos para as questões. A letra A fala: analise os mapas e aponte a principal diferença na constituição dos territórios nacionais das antigas colônias espanhola e portuguesa na América. Bem, pessoal, enquanto que na América Espanhola fica claro uma grande fragmentação territorial, o que acabou também culminando na formação de diversos estados, na América Portuguesa nós temos uma manutenção dos territórios lusitanos. E isso pode ser visto como uma consequência direta do poder absolutista instaurado aqui no Brasil e também lá do poder moderador, que nós vamos falar com mais detalhes nos próximos capítulos. Já a letra B fala: aponte e analise uma semelhança histórica nos processos de independência da América Espanhola e da América Portuguesa. O grande fator aqui que vai ser semelhante entre os dois processos é que ambos tiveram uma relação direta lá com as guerras napoleônicas, lá com o expansionismo e com o imperialismo francês, principalmente a partir da invasão da Espanha, o que ocasionou uma fragilização da administração colonial aqui na América, e com a fuga da família real de Portugal aqui para o Brasil, ameaçada também de invasão pela França, o que culminou nas transformações políticas, econômicas e sociais que o Brasil viveu nesse mesmo recorte temporal. Já a questão 3 fala o seguinte: você sabe o quanto eu sinceramente detesto o tráfico de escravos, o quanto acredito ser ele prejudicial ao país, o quanto desejo sua total cessão, embora isso não possa ser feito imediatamente. As pessoas não estão preparadas para isso e, até que seja feito, colocaria em risco a existência do governo se tentarmos fazê-lo repentinamente. E isso é um trecho da correspondência lá de José Bonifácio, enviado ao representante inglês aqui no Brasil, Henry Chamberlain, em 1823. A emancipação política do Brasil não significa uma ruptura total com a ordem socioeconômica anterior, o que pode ser demonstrado pela permanência da escravidão. A respeito da questão escravista no primeiro reinado, apresente duas razões pelas quais, de acordo com José Bonifácio, o fim do tráfico de escravos ameaçaria a própria existência do governo. Bem, pessoal, aqui no texto fica claro o seguinte: isso iria diminuir drasticamente a disponibilidade de mão de obra no país. Então o Brasil ia nascer um estado independente, mas fragilizado economicamente pela inexistência de uma mão de obra já sistematizada. E segundo, é que essa mão de obra escrava, na prática naquela época, era uma das mais valiosas mercadorias que grande parte da aristocracia agrícola do país detinha. Então, de um lado, nós íamos ter um problema seríssimo estrutural com a falta de mão de obra, do outro, esse novo governo iria perder o apoio político da classe mais rica no país naquela época. Já a questão 4 fala o seguinte: a emancipação política brasileira não se explica apenas pelo chamado Grito de Ipiranga de 7 de setembro de 1822. Há diversos outros episódios reveladores do arranjo de forças que permitiam uma independência tão peculiar proclamada pelo herdeiro do trono português. Nesse sentido, respondo:
Letra A. Como a chegada da família real e da corte portuguesa ao Brasil influenciou no processo de emancipação política. Pessoal, basicamente a presença da família real aqui no Brasil promoveu uma série de profundas transformações das esferas política, econômica, cultural, social. De que forma, vocês podem estar perguntando? Bem, economicamente, o pacto colonial ele vai deixar de existir com a abertura dos portos para o mercado estrangeiro, principalmente junto à Inglaterra. Politicamente, o Brasil deixou de ser mera colônia e foi elevado à condição de Reino Unido de Portugal. E por último, culturalmente e socialmente, o Brasil passou a presenciar, vivenciar diversas sociabilidades que eram comuns na Europa, mas que por aqui nós não tínhamos. Então, permitiu também o acesso de maneira mais aberta à ideologia iluminista, à necessidade de uma independência e acabou vivendo e presenciando um tipo de existência muito diferente daquela que tínhamos no período colonial. Já a letra B fala o seguinte: quais os significados dos confrontos armados que culminaram no 2 de julho de 1823 na Bahia? Bem, aqui fica claro que foi de fato a derrota dos portugueses dentro do país e a instauração de fato de uma unidade independente que era o Estado brasileiro. Então a resistência lusitana vai ser eliminada de fato, garantindo que o país pudesse se instaurar como um Estado emancipado. Questão 5. Que relação existe entre o bloqueio continental lançado por Napoleão Bonaparte contra a Inglaterra e a independência do Brasil? Bem, pessoal, primeiro vamos esclarecer o que é o bloqueio continental. O bloqueio continental ele vai ser um bloqueio econômico, financeiro estabelecido lá por Napoleão Bonaparte ao longo do Império Napoleônico, que dizia o seguinte: agora os países europeus tinham a obrigação de cortar qualquer laço financeiro, qualquer ligação econômica com a Inglaterra e que deveriam comprar os produtos industrializados e manufaturados agora da França. É claro que esse tipo de relação financeira não pode ser dissolvida do dia para a noite. Então, muitos países, como foi o próprio Brasil, politicamente abraçava a ideia do pacto do bloqueio continental, mas por outro lado, economicamente, mantinha suas relações com a Inglaterra. Então, basicamente, essa desobediência ao bloqueio continental forçou, entre aspas, a França a invadir uma série de países, como foi o caso da Rússia, como foi o caso da Espanha e no caso do Brasil também. Com o avanço das tropas napoleônicas dentro do território português, nós vamos ter a fuga da família real portuguesa para o Brasil, financiada, coordenada pela Inglaterra, e dito isso, nós vamos ter todas as transformações que eu falei na questão anterior, que permitiram, que promoveram a independência do Estado brasileiro. A última questão 6, fala o seguinte: no clima das ideias que se seguiram à revolta de São Domingos, o descobrimento de planos para o levante armado dos artífices mulatos da Bahia, em 1798, teve um impacto muito especial. Esses planos demonstravam aquilo que os brancos conscientes tinham já começado a compreender. As ideias de igualdade social estavam a propagar-se numa sociedade em que só um terço da população era de brancos e iriam inevitavelmente ser interpretados em termos raciais. O temor do radicalismo na luta negra do Haiti e das propostas das lideranças populares à Conjuração Baiana de 1798 levaram os setores da elite colonial brasileira a novas posturas diante das reivindicações populares. No período da independência, parte da elite participou ativamente no processo, no intuito de: letra A. Instalar um partido nacional sob sua liderança, garantindo a participação controlada dos afro-brasileiros e inibindo novas rebeliões de negros. Não, pessoal, na prática, a instauração da emancipação, da independência do Brasil, visava afastar, impedir, atrapalhar qualquer discurso iluminista, qualquer discurso de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Consequentemente,
como no texto ficou bem claro, qualquer tipo de revolta, qualquer tipo de levante de cunho racial iria bater de frente com os interesses da aristocracia brasileira, que queriam a permanência, que queriam como eu posso dizer, a continuidade da escravidão dentro do país. Então essa letra A ela está incorreta. Letra B. Atender aos clamores apresentados no movimento baiano? Não, muito pelo contrário. Letra C. Firmar alianças com as lideranças escravas, permitindo a promoção de mudanças exigidas pelo povo? Também não, né? Eles não buscaram se aproximar desses populares, principalmente dos negros. Letra D. Impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que terminaria por prejudicar seus interesses e seu projeto de nação. Então a correta seria essa letra D. Ela está claramente aí afinada, com o que eu acabei de falar. Então eles buscavam instaurar uma realidade política que impediria qualquer tipo de levante de teor racial, de teor libertário, que pudesse promover o processo de abolição da escravatura aqui no país. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de curtir, de comentar se tiver alguma dúvida. E para a próxima videoaula, eu quero que vocês façam a leitura lá do capítulo 2B para ficarem afiados para o conteúdo, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima videoaula.